Como é que é, pessoal? Apesar de eu já ter mandado aqueles screenshots de análise, né? Eu tinha um plano de fazer um vídeo hoje depois da abertura do mercado, ok? E simplesmente só para clarificar algumas coisas, ok? Existem algumas dúvidas em relação aos time frame maior, o que deve estar a acontecer, como é que vamos agir a partir de hoje, que temos praticamente alguns árvores, que nós tínhamos árvores macros já atingidos, ok? Eh, Quais são os árvores macros já atingidos que nós tínhamos com em mente, ok? Tínhamos primeiro alvo essa EVG, segundo alvo estes dois fundos de 2024, 2023 e o mais recente essa ineficiência, ok? Essa ineficiência, ok? Com esses alvos atingidos, agora levanta essa questão que nós temos como áreas para trabalhar com eles, de onde nós vamos, para onde nós vamos agora, ok? Eu vejo dois possíveis cenários, ok? Enfim, são sempre dois possíveis cenários, mas o primeiro cenário é, temos essa ineficiência antiga, ok? Essa ineficiência deveria ter puxado, assim que o preço reagiu aqui, o preço deveria ter chegado até a este topo aqui, ok? Se essa ineficiência tivesse funcionado, ok, tinha chegado a esse topo, mas uma vez que não chegou, como podem ver, foi testado várias vezes, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, ok? Foi testado cinco vezes, o preço sempre não conseguiu ir romper este topo aqui, ok? Não conseguindo romper este topo, então essa ineficiência aqui deve ter ainda algumas ordens, então, apesar de ele ter sido violado aqui, então, no momento, nós vamos usar o mesmo ponto esse ponto de ineficiência como nosso ponto de inversão agora, ok? Ok. Assim que esse candle aqui, se o candle dual fechar como está agora, ok? Faltam 9 dias, 17 horas, estamos a falar essa semana, na próxima semana provavelmente vamos ter um novo mês. Se ele fecha abaixo deste ineficiência, então nós temos essa área aqui para trabalhar com ele, ok? Estou a falar no gráfico mensal, ok? Algo similar a isto, ok? Não terá algo similar a isto. Mas isso é conversa para quando o mês fechar, ok? No momento temos, pelo menos eu tenho meus alvos todos atingidos, ok? Como podem ver, nas últimas 2 semanas eu tinha esta eficiência mensal como um alvo, ok? No gráfico semanal que nós temos, ok? É, como podem ver, os screenshots que eu mandei, a expectativa era ver com que o preço fizesse algo similar, abrisse. Primeiro, tinha aquelas duas possibilidades, né? Ok, deixar se consigo buscar o screenshot, ok, para trazer para cá. Ok. Consigo, ok. Deixa eu copiar, deixa eu ver se consigo colar aqui. Ah, ok. Wait. Esse aqui é o screenshot, ok? Esse aqui é o screenshot. Ou melhor, deixa eu gravar a imagem mesmo. E eu passar a imagem por essa tela ali, ok? Em vez de passar a imagem pela metade, podemos passar ela toda. Em toda a sua escala, ok? Ok, ok. Aqui está a imagem. Eh, ok. Aqui está a imagem que eu mandei no nosso Telegram, ok? Tínhamos esse VG, como podem ver, que eu escrevi a conclusão da semana passada e queria a possibilidade de um MD, acumulação, manipulação e distribuição, ok?
eu estava na expectativa de ver este candle aqui como se fosse a acumulação, depois tivesse uma manipulação, ok? A manipulação dentro desse FG. O que eu escrevi, tendo a FG acima como ponto de manipulação e depois uma distribuição para os alvos subsequentes, ok? Ver o preço abrir, fazer uma manipulação para dentro do DVG semanal, depois fazer a distribuição para os dois alvos que nós tínhamos aqui, ok? São as chaves que já foram atingidos, neste caso, este fundo da semana anterior, este fundo, mas este fundo da semana anterior, e essa ineficiência mensal, ok? Mas o preço, o que fez? Abriu, foi diretamente para os alvos sem fazer a manipulação, ok? Sem fazer a manipulação. É, essa é uma possibilidade também que eu estava aberto para essa possibilidade, como, aqui, como podem ver, está escrito aqui também, existe a possibilidade de ver o preço, manipular os fundos das 2 semanas anteriores só depois para fazer o rebalance da EVG semanal, ok? Era algo similar a isto. Vir até aqui, manipular estes, estes dois fundos, ok? Esse é o máximo que eu havia previsto, né? Não tinha, não tinha me aberto a possibilidade de ver o preço ir diretamente para esse VG, ok? Mas é algo que aconteceu, epá. Aconteceu logo na segunda-feira com o primeiro candle logo da semana, o preço fez isso, enfim. Mind blowing, ok? Quer dizer, o mercado está algo incrível em relação ao volume, né? Em relação ao volume, ok? Sendo assim, agora, o que nos resta, ok? É, enfim, agora eu acredito que temos que navegar neste preço com bastante cuidado, ok? Porque o preço está sempre a fazer essas entregas de baixa, de sell side, está sempre a vender, a vender, a vender, a vender e praticamente não está a atrair nestes, pelo menos no gráfico de semana não estava a dar atração, estamos a falar nas últimas 4, com esta que estamos aqui, quase 5 semanas, ok? Que nós temos como ponto de interesse para trabalhar com eles, ok? Como possibilidades, ok? Não só pontos de interesse, como possibilidades, ok? É, se o candle atual, ok? Estou a falar este candle aqui da segunda-feira, no dia 21 de abril de 2025, fechar como está, ou simplesmente eu fazer uma retração até pelo menos pelo metade do candle, tenho forte sensação que nós podemos ver o preço voltar para esse, neste caso, para esse volume imbalance, ok? Voltar para esse volume imbalance, ok? Podemos ver o preço voltar para esse volume imbalance, já me livrar disto aqui, portanto, não é importante, ok? Voltar para esse volume imbalance, assim que volta para esse volume imbalance, eu ver o preço entregar, tipo, estar ainda no vendido, né? Ok? Apesar de já termos alguns alvos atingidos. O que mais me, ou seja, o que mais me dá essa perspectiva é como o mercado está formado, né? Ok? Sabemos que aqui acima temos a nossa divergência, ok? Temos a divergência entre o dólar e o euro, ok? O euro tira este topo, o dólar não tira o mesmo topo, ok? Temos essa nossa divergência. Temos a divergência, ok? A divergência, temos aqui a mudança de caráter, ok? Mudança de caráter aqui com essa divergência dessa probabilidade. Sabemos que na semana passada nós executamos esse trade aqui, ok? Acabamos saindo, ok? Ainda acho que foi a melhor decisão sair na sexta-feira, ok? É um trade que já estaria no TP agora, como a gente sempre, no suave de 1 para 2, já estaria no TP. Ninguém tinha essa expectativa que o preço ia fazer isto logo na segunda-feira, ok? Não importa o que os outros digam, é um sistema meu, opero o mesmo sistema e não vou aqui me basear em coisas de uma ou duas vezes, ok? É claro, o que o preço fez hoje é uma coisa que eu tenho que tomar em conta. Tomar em conta em que sentido eu
vou registrar, vou anotar o que aconteceu para ver se amanhã eu aprendo com isto, né? Mas por enquanto eu acho que foi a melhor decisão. Eu saí, me recordo que eu saí em altura daqui, neste quinto. Sim, exatamente, neste quinto aqui da sexta-feira, ok? Saí na sexta-feira por 1.5 de profit. Enfim, porque tínhamos essa possibilidade do Kendo no H4 o preço estava a consolidar entre este topo e este fundo, ok? Estava a consolidar, ok? Tínhamos a possibilidade do preço simplesmente abrir e fazer isto, ok? Depois fazer isto, ok? Era uma possibilidade que eu estava fortemente convicto que poderia acontecer, mas não aconteceu isto. Mesmo assim, continua a ser uma ótima decisão que eu tomei, ok? E, enfim, vamos para outra, ok? Agora, como perspectiva para essa semana, ok? Com o preço a fazer isto, talvez podemos vir a ter algo similar a isto aqui, e termos uma continuação para mandar preços baixistas, ok? Não vou executar diretamente aqui, ok? É possível executar diretamente aqui, mas não vou executar. Vou esperar por confirmações. Não, com alvos já atingidos, não considero que seja um trade de alta probabilidade por enquanto, ok? Vou aguardar. Vou aguardar por confirmações. Houver também é possível que a gente consiga fazer uma reversão para atacar estes topos aqui, ok? É bem possível. Então, vou esperar segunda-feira, Kendo 2 da segunda-feira fechar. Assim que o Kendo 2 fechar, o que eu vou fazer? Vou, eh, vou analisar como que a terça-feira vai operar, ok? Se por acaso, por exemplo, vamos no gráfico diário, neste caso, ok? Se por acaso, por exemplo, o Kendo da segunda-feira abre, manipula este fundo aqui, ok? Manipula este fundo, ok? Ele abre, faz uma manipulação como esta, depois faz isto. Claro que eu provavelmente terei mudado de algumas coisas. Eu provavelmente poderia procurar por compras aqui, indo em direção para preencher primeiro esse volume em balance, e depois este, esse FVG semanal aqui, ok? São possibilidades que eu vou estar aberto para ver se podem fechar, ok? Me desculpem pelo barulho, ok? É, Esses são os perspectivos, ok? Eu vou atualizar mais. Vou atualizar alguma coisa assim na terça-feira, ok? Mas as possibilidades são essas mesmo, ok? Se a gente for. E apesar de que nós também, se vocês forem ver, nós estamos numa escala macro, estou a falar numa escala macro dos grandes players. Nós estamos, nós estamos em tendência de alta, ok? Eles estão comprados, ok? Como podem ver, ok? Esse aqui é o hedging program. Os grandes players estão comprados, ok? Quando estão aqui em cima estão comprados, ok? Como podem ver que estamos comprados. Existe essa possibilidade, numa escala maior, ver o preço mudar de agora, mudar esse sentimento bearish para um sentimento bullish, ok? Existe essa possibilidade, ok? Isso aqui é o commitment of trade. Enfim, é preciso fazer um vídeo a explicar como é que mais funciona, ok? Mas, de uma forma simples, quando o preço estiver aqui nessa linha de zero aqui para baixo, aqui nessa área vermelha, eles estão vendidos, ok? Quando estão aqui em cima, estão comprados, ok? Ok? Vamos apreciar os outros ativos, ok? EURUSD, enfim, minha internet está. Não há muito o que falar aqui no EURUSD, ok? Também o alvo mensal, que eu tinha alvo mensal, já foi atingido. Praticamente todos os alvos atingidos, ok? Eu só vou
prestar mais atenção aqui nessa área aqui na segunda-feira, na terça-feira, ok? Prestar mais atenção na terça-feira para ver se consigo, eh, no mínimo, conseguir uma venda, ok? Vamos ver como que o mercado vai se comportar ao longo da semana, ok? Porque este fundo aqui é aquilo que nós chamamos de weak low, ok? É weak low por quê? Porque ele não tirou nenhum outro fundo. Então, sendo assim, é um fundo fraco. Então, é bem provável que a gente tenha um retorno para este fundo e é um fundo que está o quê? Que está abaixo de uma EVG semanal, ok? Tem tudo para ser acontecer uma reversão para dentro para essa EVG, ok? Essa EVG, este fundo, ok? O resto é a mesma coisa, ok? O GBPUSD, NZUSD, A2D, é só fazer o contrário do que o euro está a fazer, ok? Se trabalhar mais nesta relação entre euros de dólar e esses outros pares, ok? Não vejo, não vejo muita dificuldade aqui, ok? Quanto ao EURUSD e GBPUSD, existe uma coisa que, se calhar, na semana passada eu só toquei de forma bem curta, né? Ok? É em relação qual operar entre EURUSD e GBPUSD, ok? É, o euro, o euro e o euro e a Libra e a Libra eu uso eles simplesmente, não opero esse par, eu uso eles simplesmente como um indicador, ok? Quando eles estiverem a expandir para cima, ok? Quando eles estiverem bullish, ok? Eu foco mais no euro, ok? É porque o euro tem mais força do que o GBP. Então, nesse caso, se eles tiverem uma tendência de alta, o GP estiver uma tendência de alta, então foque mais no euro. Por quê? Porque o euro vai estar a fazer um movimento mais direcional do que o GPUSD. Apesar do GPUSD ainda vai continuar a seguir o mesmo movimento, mas ele irá com alguma dificuldade, ok? O contrário, se ele estiver a descer, então você foca no GBP, ok? É simples assim. Não existe muitas complicações. O mesmo entre NZD e L2D. Uhum. O indicador deles é esse aqui. O AUDNZD, ok? O, o AUDNZD funciona como indicador para estes dois pares também, ok? Nesta queda aqui, ok? Quando estivesse a descer assim, você teu foco ia ser o AUDNZD, não o NZD. Ok? Quando ele está a subir, momentos como este, quando ele está a subir, você foca no NZD, ok? É simples quanto isto, ok? Simples quanto isso. Deixa eu colocar também ele ali. Ao DNZT. Ok? Colocar ele ali. Uso ele simplesmente uso esses como indicadores. Pronto. Ok? Ok. Qualquer coisa eu vou atualizando ao longo da semana, ok? Fiquem seguros e boa semana trading. Aperte na gestão de risco, ok? Acredito que a única coisa que vai vos manter no game é a gestão de risco. Se vocês conseguirem fazer a vossa gestão de risco de uma forma equilibrada, vão conseguir sobreviver para operar no outro dia, ok?